Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de 1 João, capítulo 5, versículo de 1 a 5. São 5 versículos hoje. Então, é 1 João, capítulo 5, versículo de 1 a 5. E eles dizem o seguinte, o título aqui na minha Bíblia é A Fé em Jesus e as Suas Consequências. E começa assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Bom, meus queridos, aqui a gente aprende aqui, a gente pode refletir, né, sobre a fé em Jesus, né? Como diz aqui o meu título, a fé em Jesus e as suas consequências. As consequências daquele que tem fé em Jesus, acredita em Jesus. Quem sabe, né, que Jesus esteve conosco aqui, e passou, né, por tudo que passou, ele veio, né, de carne e osso, né, veio como ser humano, apesar de toda a sua grandeza, ele veio um ser humano, veio humilde, passou por tudo que ele passou sem nenhuma soberba, né, pelo contrário, era de uma gratidão, de uma humildade, né, imensa, tratou todo mundo igual, fez tudo o que ele tinha que fazer, né, não desistiu jamais, cumpriu toda a missão que Deus havia passado para ele. E quem acredita nisso, né, como diz aqui, quem acredita nisso vence o mundo, né, pela nossa fé. Então a gente não precisa ver para quê, né? A gente não precisa ver, né? Não precisamos ver tudo isso para a gente querer saber que é verdade, né? E o que dói, né, é saber que muitas pessoas viram Jesus, viram tudo isso, estavam ali junto com ele e não acreditaram, né, que ele era o Salvador, não acreditaram que ele era Filho de Deus, que ele era quem ele dizia ser, né? As pessoas não acreditaram, os fariseus, os escribas, não acreditaram nele e perderam a oportunidade, né? Perderam a chance de terem a vida eterna. Então, hoje, queridos, né, que a gente reflita bastante sobre isso, sobre a nossa fé, né, se a nossa fé está sempre e cada vez mais viva, né, que a gente não deixe que a nossa fé se esmoreça, que a nossa fé se enfraqueça, porque a fé vence o mundo, como diz aqui. É através da fé que a gente vence o mundo, é através da fé que a gente chega à vida eterna. Tá bom, queridos? Então, a nossa fé é a base, a nossa fé, ela é a nossa fortaleza, a fé é, é a nossa guia, né? A gente tem que construir a nossa vida baseado na nossa fé. Então é através da fé que a gente consegue todos os objetivos que Deus tem para todos nós, né? Se a gente não acredita, como que a gente vai
aceitar os propósitos que Deus tem para todos nós, se a gente não acredita, se a gente não tem fé, se a gente duvida, se a gente acha que Jesus não é Jesus, né, não, como que a gente vai agradar a Deus, como que a gente vai estar disposto, né, estar aberto a Deus, né, Deus, eu estou aqui, né, eis-me aqui, Senhor, como que eu vou falar isso se eu não confio, se eu não tenho fé, se eu duvido que Jesus é quem é, que Jesus veio aqui? Então, queridos, é claro, né, eu estou dando exemplo, eu sei que aqui entre nós, todos, né, temos a mesma crença, todos confiamos em Deus, todos temos a nossa fé, não duvida disso, jamais. Mas se passar pela cabeça, né, se um dia passar pela cabeça aquela dúvida, poxa, mas será que Jesus veio mesmo? Será que Jesus esteve aqui? Não, esquece o será. Ele veio, né? Ele é quem ele diz que é claro que é. Então, que a gente nunca tenha essa dúvida e que a gente sirva, também é claro, para tirar essa dúvida de outras pessoas, né? Que se alguém perguntar para a gente, perguntar para vocês, né? Mas Jesus, como que é? Qual é a sua fé em Jesus, né? Então, que a gente não tenha vergonha de falar de Jesus, falar da nossa fé, vergonha de dizer que entregamos nossa vida a Jesus, que é Jesus que manda, que é Jesus que rege a nossa vida, que através dos exemplos dele que a gente escolhe que caminho a gente vai, né? E reconhecer, é claro, que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, não há outro, tá bom? Então é através da nossa fé, como diz aqui, todos, né? Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tá bom, queridos? Então, que a nossa fé seja sempre inabalável, seja sempre fortificada. E como que eu fortifico a minha fé, né? Pela Bíblia. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pela nossa procura incessante a Deus, né? A fé vem pelos pelas leituras, a fé vem pelas nossas indagações, pelas nossas perguntas e as respostas, né, que estão todas aqui na Bíblia, elas alimentam a nossa fé com certeza. Então, que a gente alimente a nossa fé acreditando em Deus, amando ao próximo, servindo a Deus com gratidão, servindo a Deus com força, né, com força de vontade, com entusiasmo, com alegria, que a gente sirva a Deus sabendo que Deus enviou o seu Filho e que seu Filho passou por tudo que passou para nos salvar. Então, que isso nunca gere uma pontinha de dúvida, jamais, jamais. Tá bom, queridos? Então, a fé em Jesus e as suas consequências. Eu vou deixar esse, vai ser o título hoje do nosso vídeo, do nosso aprendizado. Tá bom, queridos? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima segunda-feira a todos, que Deus nos dê muita paz, muita esperança, muito discernimento e muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais levar uma vida que agrade ao nosso Pai, fazendo as coisas que são certas, fazendo as coisas que Jesus nos ensinou e crendo sempre cada vez mais que o Jesus é o único caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e que a palavra de Deus esteja gravada na nossa mente, no nosso coração, e que a gente pratique tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente aprende, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, a sua pergunta, fique à vontade, tá bom, queridos? Muito obrigado. Essa semana mais um seguidor, seja bem-vindo, fique à vontade, tá bom, queridos? Eu gosto de falar isso, de explicar, né? Eu não falo o nome de quem é seguidor, porque para mim não aparece
sempre aparece de um, aparece de outro, então eu acho injusto falar o nome de alguém, não falar de outro, por isso que eu não falo o nome, tá bom? Mas você que começou a me seguir, você sabe que é de você que eu estou falando, fique à vontade, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, Deus abençoe a todos e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. E não esqueça, a fé em Jesus e as suas consequências. Pense nisso. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.